E aí, povo de Deus, bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que Deus abençoe rica e poderosamente o seu dia. Amém? O texto desta manhã está em Mateus capítulo 26, do verso 52 ao verso 54. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus disse-lhe: embanha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Até aí, que Deus abençoe a sua rica e poderosa palavra. Amém? Amado, Jesus está com seus discípulos e neste momento é o momento em que os soldados partem para prender Jesus, né? E Pedro, né, como já havíamos falado em algumas mensagens anteriores, né, especialmente na série de 3 mensagens sobre Pedro, nós vemos que Pedro, neste momento, é isso que Jesus está falando. Pedro lança a mão da sua espada e acerta o soldado. Imagino que esse golpe seria na cabeça, e o soldado, ao tentar se desviar, pega apenas na orelha e degola a orelha dele. E sabemos que Jesus depois vai lá e coloca a orelha no lugar, né? Um grande milagre ali naquele momento. Aí Jesus fala para Pedro o seguinte: Pedro, embanha a sua espada. Pedro, coloque a sua espada no lugar onde ela jamais teria saído. Essa espada não é para ser usada. Jesus está falando da arma que Pedro portava. Uma arma que podia, assim como pôde, atingir somente o físico. O físico daquele soldado. Poderia facilmente mutilá-lo, poderia facilmente tirar a vida daquele soldado. Aquele soldado, depois deste momento, poderia não mais existir. Isso nos traz uma reflexão. O que isso traria de relevância? O que isso ia importar? Qual a diferença? Qual a diferença isto iria fazer na vida de Pedro, na vida daqueles que estavam ali e principalmente na vida da humanidade? As pessoas nascem, as pessoas morrem. E ao morrer,
há um sentimento natural de tristeza, dor, que para algumas pessoas se encerram quando acontece o sepultamento, talvez algumas em alguns dias depois, outras em alguns meses e outras no decorrer dos anos, dependendo da proximidade da pessoa, do amor que se sentia por ela. Mas fato é que sabemos, mesmo que seja duro dizer, né? Sabemos que a vida segue. Poucas pessoas deixaram de existir porque alguém morreu, né? Ainda que sabemos que isso acontece. Tem pessoas que, ao deparar com a morte de alguém, tiram sua própria vida. Ou em casos que a pessoa mata a outra e suicida logo após. Mas no correr normal da vida, continuamos seguindo as nossas vidas, né? E eu pergunto, qual a relevância da morte, por exemplo, daquele soldado? Não teria relevância. Iria ficar registrado, talvez ficasse registrado na história, ou não, mas isso não iria mudar nada. Poderia ter algum dano na vida de Pedro, ele poderia ter sido preso e cumprido a sua pena e saído. Não sabemos. Mas é muito pequeno o que poderia acontecer quando Pedro lançou mão da espada física. E aí Jesus disse, olha, embanha sua espada, Pedro. E aí Jesus diz o seguinte, Pedro, você acha que eu preciso disso? Você acha que eu preciso dessa espada para me defender? Você acha que isso é relevante para a minha vida? Você pensa que eu não poderia orar ao Pai agora? Eu posso orar ao Pai agora e certamente Ele me mandaria 12 legiões de anjos. Jesus faz essa pergunta a Pedro, você acha que se eu não poderia orar para ele não me mandaria 12 legiões de anjos? Você acha que essa possibilidade existe? Jesus sabia que poderia orar ao Pai e o Pai enviar 12 legiões de anjos. O que é uma legião? Naquele tempo, a legião, especialmente a legião romana, ela era composta por linhas de centurion. E cada centúria era composta por 100 homens, que era comandada por um centurião. E este comandava e tinham várias linhas. E esta legião tinha cerca de 5.000 a 6.000 soldados. E Jesus diz, olha, o Senhor pode me mandar 12 legiões de anjos. E iria aniquilar todos esses soldados. Mas o que isso estaria de relevância para a humanidade? Nada. Porque havia algo maior. Jesus estava falando no cumprimento do seu